mano, aí sim eu ser preso, aí sim, cara. Porque a fama eu já tenho, né, mano? Aí nunca vai sair. Cara, eu vou estuprar muito uma criança, sério, eu vou estuprar muito uma criança, eu vou estuprar ela e até ela chorar de dor. Bom, esse streamer que vocês acabaram de ver surtou e falou essas coisas em live, pesadas demais. E você deve se perguntar como uma pessoa pode falar um absurdo desse, ainda mais ao vivo. Mas até o fim do vídeo você vai entender o motivo de alguém se comportar dessa forma tão horrenda e criminosa. Eu sou Oliver Zito, eu sou psicólogo jurídico, então eu analiso tretas e essa treta foi mandada lá no @oliverzito no meu Instagram, pediram pra eu falar, eu fui atrás e pesquisei aí e vou falar agora dessa treta aí que eu falei pra vocês agora que eu vou falar. Bom, eu já adianto que nesse vídeo vão ter conteúdos pesados e delicados, então você não precisa assistir, não se sinta obrigado a assistir. Tem outros vídeos no canal, você pode se divertir por aí, esse aqui vai ser complicado até. Bom, esse vídeo do começo é um vídeo retweetado aí no Twitter, no X, e se trata do streamer chamado Bruno Hikikomori. E ele fala essas coisas absurdas sobre fazer aquilo com crianças. E, bom, acredite ou não, isso foi na Twitch e ele não foi banido. Então parece um streamer que ele vem de um sofrimento psicológico de forma que perturba o funcionamento normal dele. Inclusive tem na net um vídeo desabafo dele de muito tempo atrás, que a gente vai ver só um pequeno trecho para entender um pouco mais sobre o funcionamento do Bruno. Cara, parece que, tipo assim, eu comecei a raciocinar, caraca, ensino médio já, depois fase adulta e já começa, Um vídeo de né? vlog. Meio que esse pensamento de adolescente, tipo, eu não queria curtir a vida assim, igual todo adolescente normal. Ah, amizade na escola, festa, sair. Eu era mais na minha, mas eu tinha meus amigos, eu tinha contato social com um monte de gente da escola. No começo de maio foi quando eu disse chega, porque na escola tava insuportável. Imagina, 30 macacos, 30 macacos, um aqui conversando com o outro lado, do outro lado, um de trás conversando com o da frente, professor gritando com o aluno, aluno gritando com o professor, respondendo o professor, e diretora vindo na sala reclamar. E, velho, aquilo já tava enchendo meu saco e eu não queria ficar mais ali. Foi até que então foi o professor de história. Eu ficava assim, ó, eu ficava olhando pra trás, tipo assim, os meus colegas conversavam comigo e eu ficava assim, olhando pra trás. Uhum. Aí eu respondi assim, aí esse professor de história, eu lembro até, lembro não, lembro até hoje o nome dele, o Nilo, que ó, você não conhece a vida de ninguém, seu filho da puta. Você não exige nada de ninguém, ó, velho filho da puta. Só quer o bem pros alunos, quer o caralho, ô filho da puta. Você não conhece a vida de ninguém, que ó, seu cu arrombado. Viu tanto que eu tenho raiva desse cara? Porque eu, tipo assim, eu tô acostumado a... Eu não me meto na vida de ninguém, eu não exijo nada de ninguém. E eu nunca deixei de fazer minhas tarefas e só porque eu tava olhando assim pra trás assim, o maluco vem exigir coisas de mim, velho. Vai tomar no cu. O cara... O ensino de educação dele é fraco, uma bosta. Todo mundo tira nota baixa na porra da matéria dele e ele ainda quer exigir algo das pessoas. E o maluco vem exigir coisa de mim. E tipo assim, eu já tava com problema em casa. Eu tava com um monte de problema em casa. Eu já tava de cabeça cheia e ainda eu nunca tive reclamação na escola. O cara ainda vem encher meu saco e eu falei, não, velho, se ele ficar enchendo meu saco assim, vai ser pro ano todo. E foi aí que, tipo, eu surtei na sala de aula. Eu surtei, gritei com ele. Eu tirei meu tênis. Tanto que eu sou doido quando eu surto. Eu tirei meu tênis, joguei nele, assim, quando eu já tinha saído, porque eu fui pra diretoria, porque eu gritei lá dentro da sala. Eu fui pra diretoria e na hora que eu tava saindo da diretoria, eu tirei meus tênis, joguei nele, tirei minha meia, joguei minha mochila não sei na onde e abri o portão e saí, fui pra casa. Aí meu pai chegou e, tipo, não aconteceu porra nenhuma, porque eles não falam nada. Eles sabem que eu sou de surtar assim, porque meu temperamento, tipo, eu tô de boa e qualquer coisa eu já fico. Bom, aí um breve trecho do desabafo do Bruno. Eu quero que vocês prestem já muita atenção nessa fala dele de que
Ele chegou em casa e não deu em nada porque os pais dele faziam nada, né? E também esse trecho que ele fala qualquer coisa, ele já surta, já indica aí uma instabilidade emocional perigosa. O nome de internet dele é Bruno Hikikomori. Pra quem não sabe, a gente pode pegar essa definição do que é um Hikikomori, que é uma definição, não é um sobrenome. É um subdiagnóstico e subtrato fora do Japão pelo desconhecimento dos profissionais de saúde e pela recusa dos portadores em buscar ajuda. Então é aquela pessoa que vive em isolamento social extremo e não é aquela pessoa tipo assim, tipo eu, né, que fica em casa, gosta de ficar em casa, mas quando tem uma eventualidade sai com os amigos, né, chama o pessoal pra casa pra se divertir, conversa com muita gente, tem uma rede, toda uma vida acontecendo em volta, né. Não, parece que esse tipo hikikomori são essa definição grave, como diz esse artigo aqui embaixo, uma definição grave de isolamento social extremo em que a pessoa não se preocupa nem em se organizar mentalmente, quanto até seu ambiente é bagunçado, como também mostra essas duas imagens aqui. Essa é basicamente uma definição assim do Google por cima, tem estudos sobre isso, estudos psicológicos, né? E eu trouxe algumas informações sobre esse tipo de perfil, esse comportamento, né? A gente pode começar, por exemplo, com os transtornos mentais, que muitas vezes esses hikikomoris, eles podem sofrer de algum transtorno mental, como depressão, ansiedade social, transtorno de personalidade evitativa, que é aquela pessoa que evita situações do dia a dia, né, e outros distúrbios psicológicos, né? E o isolamento social e essa retirada da sociedade, né, a pessoa que se isola da sociedade, são mecanismos de enfrentamento desses transtornos, como a gente pode ver no relato dele, que ele pode ter algum distúrbio psicológico ali, emocional, que ele surta, então de repente ele se isola para evitar esses surtos com outras pessoas, né, uma forma de enfrentar esse transtorno. Um outro ponto seria a evitação e enfrentamento desses desafios. O hikikomori ele pode se retirar da sociedade, né, como uma forma de evitar desafios e estresses da vida cotidiana, como pressões acadêmicas, expectativas sociais e dificuldades de relacionamento. Pelo menos por esse pequeno corte que eu mostrei pra vocês, ele cita ali uma pressão acadêmica que ele já não suportou, né? Xingou o professor, atacou o professor, foi pra casa descalço, sem mochila, pelo que entendi. Então ele simplesmente ele se retirou ali da sociedade, do meio que ele estava, para evitar esse desafio, né, que era a escola, e muitos fazem isso por longos e longos anos, porque eles não querem lidar com a escola, com a sociedade, lidar com pessoas, não querem, não conseguem ter relacionamentos significativos, então é melhor ficar no quarto preso, jogando algum joguinho. Tem as dificuldades de interação social também, né, que o isolamento social, ele gera por si só essa dificuldade de interação social, porque você tá o tempo todo dentro do seu quarto e você não sabe mais falar com as pessoas no dia a dia. E aí o hikikomori vai para a sociedade em dado momento, que ele precisa sair do quarto, ele se sente ansioso, ele se sente incompetente em situações sociais, e ele vê que aquilo não é bom, aquele sentimento não é bom, e ele volta a se isolar cada vez mais. Tem também a desconexão emocional, que o hikikomori ele pode se sentir emocionalmente desconectado de outras pessoas, e então eles podem se retirar para um ambiente familiar, controlado, em um quarto bagunçado, porque ali é a zona de conforto dele, literalmente uma zona, né, um quarto tá uma bagunça, de conforto, que muitas vezes essa bagunça reflete a personalidade, a mente da pessoa. A falta de suporte social é um fator muito importante nesses casos, porque a pessoa ela tá precisando de ajuda, mas ninguém ajuda, e principalmente quando tem familiares por perto, na casa, no ambiente familiar, e essas pessoas não estão nem aí pro hikikomori, eles não oferecem nenhum tipo de ajuda, suporte, e não tem amigos para conversar, não tem nem colegas, não tem nada, não tem ninguém para falar, para contribuir, né, contra essa decisão de se isolar, então não tem o que fazer, né, só se isolar mesmo. E com isso vem a desmotivação e desesperança que o hikikomori experiencia. Ele acha que o futuro não vale mais a pena, só que também ele não quer acabar com a própria vida, então o que ele faz? Ele acaba com a própria vida social. Se isola num quarto, faz o básico, é comer e dormir, às vezes nem dormir, e de vez em quando ali, para não ficar no tédio, vai jogar um joguinho que é muito comum, não ficar na internet, né? Eu falo jogar joguinho por conta desse streamer. E mais um fator muito importante sobre esse Bruno Hikikomori é que ele foi preso há um tempo atrás por CP, lá em 2019. E quem não sabe o que é CP, só traduzir é do inglês Children Pornography. Sim, ele armazenava conteúdo infantil criminoso, né? Ele era amigo do King, que também foi preso por isso. Ele administrava uma das panelas do Discord, que são aqueles grupos, a Deep Web do Discord, né? Só tem coisa ruim, crimes, pessoas sem futuro, sem
estabilidade psicológica e também que veio à tona naquela treta com o Haluka, que eu fiz inclusive aquele vídeo sobre o Haluka que tá aí no card também. E sim, esse tipo de personalidade hikikomori, como o próprio Bruno se auto-intitulava, essa personalidade pode levar assim a alguns fatores criminais. Tem alguns fatores psicológicos que contribuem com isso, por exemplo, fatores psicológicos como já citados os transtornos de personalidade, como a personalidade também narcisista, antissocial, borderline, pode levar a alguns comportamentos impulsivos, agressivos e manipuladores que são bem comuns dessas personalidades, principalmente da antissocial, que leva também alguns tipos de crimes. Tem também a dificuldade de regulação emocional, que é a incapacidade de controlar as emoções de forma saudável, que pode levar a explosões de violência e raiva, como a gente viu no próprio relato dele. No vídeo ele já expressa muita raiva contra aquele professor que ele cita, ele relata que ele atacou o professor de repente porque ele não conseguiu controlar aquele momento de raiva que ele tinha com o professor, tendo motivo ou não, ele sentiu raiva e não se controlou, explodiu, atacou o professor, violentou de certa maneira, né? Então uma pessoa dessa, ela facilmente pode cometer crimes porque ela não consegue conter um sentimento tão forte que é o da raiva e acaba sendo violento em muitos momentos. Tem também a falta de empatia, que seria a dificuldade de se colocar no lugar do outro e compreender o sofrimento que causam. Então esse tipo de comportamento pode gerar muito sofrimento a alguém, inclusive algumas falas dele em lives, né, outras coisas que ele digitou em chat de LoL, que ele simplesmente não colocou no lugar do outro, não teve empatia e teve falas inclusive racistas. E o fator mais comum que gera todos esses outros citados é o trauma, né? Experiências de abuso, negligência na infância podem aumentar esses riscos de cometer violência. Pelo que ele falou que os pais não estavam nem aí, a ponto dele chegar em casa descalço, sem mochila, e os pais não fazerem nada quanto aquilo, parece que os pais não estavam nem aí pro filho, então essa fala indica um passado de negligência. E ele disse que também que estava com problemas em casa, então provavelmente ele tinha assim, esse passado de negligência, seja de violência psicológica, de violência física, e que gerou esse tipo de personalidade a partir desse trauma. E também tem fatores sociais, como a exposição à violência, né? Então se ele já teve essa infância negligenciada, de repente acontecia violência em casa entre os pais, né? O pai batia na mãe, vice-versa, e ele presenciava aquilo, ou batia nele. E também essa exposição à violência nos ambientes online, porque ele passa muito tempo jogando, então claro que em dado momento, na internet, online, procurando o que fazer, procurando se preencher desse vazio, ele cai numa panela do Discord e acha um grupo podre, né, como vem sendo essas panelas, e se expõe a violências criminosas e consome aquilo e faz parte do dia a dia dele. E o isolamento social que também faz parte disso, que é a falta de contato com outras pessoas e de atividades, de participação em atividades sociais, pode levar a pensamentos também distorcidos e a dificuldade de compreender as normas sociais, porque a pessoa ela não vive mais em sociedade. Então ela não sabe de fato o que é certo e o que é errado, porque ela passou a distorcer isso na cabeça dela, porque ela vive sozinha. E novamente com isso vem a falta de suporte social. Se não tem ninguém para falar que aquilo tá errado, que ele precisa mudar, que tudo aquilo faz mal para ele, vai continuar dessa forma. E tem outras provas de que o Bruno, ele tinha esse comportamento explosivo de falta de controle emocional e dessa explosão de raiva, né, de violência quando ele sentia raiva. Por exemplo, tem esse corte aqui de um momento da live dele. Vamos ver o que é falado aqui. Pode ser um conteúdo pesado, vamos ver. Sim, fui eu que fui preso por CP, fui eu que fui preso por infantil, cara, fui eu. Eu, entendeu? Fui eu, idiota! Não, todo mundo já sabe disso, você já sabe disso! Não precisa ficar digitando no chat! Você já entrou aqui sabendo, retardado mental? Eu tinha criança no meu celular! É eu mesmo! Vai fazer o quê? Vai ligar pra polícia de novo? Eu já fui preso, já tô respondendo! Nesse vídeo ele assumiu o crime dele, inclusive, que já tava respondendo por isso, até porque virou notícia, mas tem mais esse vídeo aqui, vamos ver. Olha a mensagem! Matosai tá te chamando de racista sujo. Chamou de racista. Foda-se esse mundo do caralho! Foda-se vocês! Foda-se todos esses streamers! Ai, caralho! Foda-se vocês todos! Foda-se o Matosai! Foda-se o Yoda! Foda-se o Casemiro! Foda-se a comunidade judaica! Foda-se vocês todos! Olha a mensagem! Chama o mundo de mulambo. Não ouvi.
jogar, cara! Eu só quero jogar! Eu só quero jogar! Então vocês viram aí exemplos dessa explosão emocional. Ele se descontrolava com o chat dele, que ficava questionando sobre esse crime que ele cometeu. E não é encenação isso tudo que ele fazia em live, era realmente um surto, porque ele já tem uma dificuldade em conviver em sociedade, inclusive se relacionar com outras pessoas, e o chat dele era baseado nisso. As pessoas entravam para tirar ele do sério. Curiosamente, tem pessoas que se divertiam com isso também. Então a gente vê essa dificuldade da regulação emocional por parte do Bruno, né? Essa incapacidade de controlar as emoções de forma saudável e que levou a explosões de raiva e de violência. Se ele fez isso ali online, ele poderia explodir qualquer outro ambiente pessoalmente, como ele mesmo relatou contra aquele professor. E esse isolamento social, né? Essa falta de contato com outras pessoas, que leva também a essa falta de manejo com a sociedade. A pessoa não entende como se portar socialmente em caso de raiva, de explosão, de vontade de surtar, né? A pessoa tem que se controlar. Então, principalmente no caso do Bruno Hikikomori, o que eu vejo é principalmente a falta de suporte emocional, que talvez ele não teve na infância, talvez ele foi negligenciado emocionalmente, né? Na infância, que pode levar assim, a criança a se sentir desamparada e sem saber o próprio valor, se sentir sem importância. Então a pessoa ela já cresce com a autoestima lá embaixo. Então, para que ela vai ter empatia com outras pessoas se ninguém teve empatia com ela, né? Essa falta de apoio pode dificultar o desenvolvimento de habilidades sociais. A pessoa não sabe lidar com os desafios da vida, porque ninguém ensinou a lidar com os desafios da vida. Ela só foi jogada no mundo. E a criança se sente isolada, sozinha, o que pode aumentar o risco de desenvolver ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos, como a gente viu agora nesses vídeos. Também tem a falta de estrutura e de disciplina, que a negligência ela pode levar uma família, um ambiente familiar, a ser caótico e desorganizado. De repente a família não tem condições de comprar o básico, de prover o básico, e isso dificulta a criança se desenvolver, dificulta criar hábitos saudáveis e aprender a se organizar, a se responsabilizar por suas ações. E essa falta de estrutura e disciplina também contribui com a baixa autoestima e da confiança da criança, até porque não tem ninguém para falar o que é certo e o que é errado. A criança acaba errando na vida e ninguém ali falando o que é certo e o que é errado, então a criança fica perdida. Também tem a falta de modelos positivos, que a negligência pode levar a criança a não ter modelos positivos de comportamento a seguir. Então não tem um pai ou a mãe falando o que é certo e o que é errado, dando exemplo de uma pessoa boa, socialmente ajustada no dia a dia, o que dificulta o desenvolvimento de valores, crenças saudáveis por parte da criança. Ela não sabe, ela cresce sem saber o que é bom, o que é ruim na sociedade. A criança pode se tornar introvertida e retraída e evita contato social por medo de ser julgada ou rejeitada, porque ela não sabe como se portar como um ser humano. Então é mais fácil ficar dentro do quarto, como são esses hikikomoris. E o principal ponto pra mim, que é o abuso e a violência, que eu acho que pode ter acontecido na infância do Bruno. E violência a gente entende também como a negligência, porque é uma violência psicológica em relação à criança. E a negligência pode estar associada ao abuso físico e verbal, ser humilhado verbalmente, fisicamente, e que pode levar a criança a se sentir traumatizada e com medo do mundo exterior, porque ninguém a protegeu quando criança. E esse abuso e violência podem contribuir com o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão, outros transtornos já citados aqui. E a pessoa ela vai, quando crescer, descontar isso no mundo, tanto para se vingar quanto para ser notada. Então aquele primeiro vídeo mostrado que eu vi ali pelo perfil do Tio Jin, que é inclusive o vídeo dele que me inspirou a fazer esse, lá a gente já vê, por exemplo, que ele fala aquelas coisas absurdas que vai fazer aquilo com criança, talvez porque ele quer ser notado, não que seja, nossa, ele quer ser famoso. Mas é como se fosse um pedido de socorro, que ele vai falando aquilo para as pessoas verem o quão grave é aquilo que ele tá falando, para perceberem, nossa, ele precisa de ajuda, ele tá surtando, alguém ajuda essa pessoa que está falando que vai fazer isso com uma criança. Então basicamente é isso, para uma pessoa desajustada psicologicamente, emocionalmente. Esse caso do Bruno Hikikomori é bem complicado mesmo. Eu não sei como a Twitch ainda não baniu o canal dele, porque ele fala essas coisas muito pesadas e tá no ar ainda, mas a Twitch bane canais que falam coisas muito mais leves e até sem intenção de ofender ninguém. E eu falo pra vocês terem cuidado com esse tipo de pessoa, cuidado com o meio que vocês frequentam na net, porque podem cair nessas panelas do Discord, onde tem
mais Brunos, Hikikomores, mais Kings e até mais Halukas, né? Então tomem muito cuidado com esse isolamento social. É bom ficar na internet, no seu quarto jogando por horas, eu sei que é bom, mas lembre sempre do mundo lá fora e não se esqueçam de se cuidar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E deixe aí seu pensamento sobre a situação, que eu sei que é bem pesada. Se aprendeu alguma coisa com esse vídeo, curte aí, se inscreva que eu trago mais tretas dessas formas, assim, analisadas. E esse é o fim do vídeo.